Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 21 de março, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Liliana chega em casa e encontra a mãe que estava esperando por ela preocupada. É que aconteceu uma coisa tão legal comigo, mãe, que eu acabei esquecendo que a senhora pudesse estar aflita. Rosa pergunta o que aconteceu. O Marcos me convidou para jantar com ele. Ah não, Liliana, você vai começar com essa história de novo? Será que você não aprendeu? Liliana diz que eles não estão namorando. Ele queria conversar sobre o nosso filho. Rosa pergunta que conversa foi essa. Ele voltou atrás daquelas coisas que ele andou dizendo, me pediu perdão e que ele vai reconhecer o nosso filho. Rosa se pergunta por que será que Marcos mudou de ideia. Eu não sei, ele não quis me dizer, mas ele me pareceu estranho. Ele estava preocupado, ele foi tão gentil comigo que parecia que ele estava achando que alguma coisa de ruim pudesse acontecer com ele. Ele ia deixar por escrito o reconhecimento de que ele é o pai do meu filho, para que quando ele nasça ninguém ponha isso em dúvida. O meu filho não vai ser nenhum bastardo, mãe, ele vai ter pai. Rosa, como sempre, estraga prazeres e diz que a mãe e o Marcos não assumem, né? Liliana se aborrece e diz que não dá para conversar com ela. Marcos escreve a carta que reconhece a paternidade do filho de Liliana. Lia diz para Parício que ela está começando a gostar dessa vida. Eu quero ver até quando. Até quando eu puder ficar junto com você. Marcos entrega a carta que ele fez para Dimas e ir até o apartamento do senador entregar para Liliana, somente nas mãos dela. Júlia pergunta para Marcos se é uma carta de amor. Ele manda ela não falar besteira. Ué, para o senhor escrever para Liliana? O filho que ela está esperando é meu. Eu estou reconhecendo esse filho nessa carta. Júlia fica surpresa e pergunta o que está acontecendo com ele. Não está acontecendo nada, mas pode ser que aconteça. Rosa abre a porta e diz, pois não. Dimas dá bom dia e diz que Marcos pediu que ele entregasse essa carta para Liliana. Rosa diz que Liliana está dormindo e ele pode deixar que ela entrega. É que ele me pediu que entregasse a carta nas mãos dela. Rosa diz que ele pode deixar que ela entrega porque ela é a mãe da Liliana. Dimas pede desculpas e diz que ele não pode desobedecer às ordens de Marcos. Rosa diz para ele voltar então com a carta porque a filha dela dormiu muito tarde ontem à noite e ela não vai acordar ela uma hora dessas passar muito bem. Dimas, todo sem graça, guarda a carta e agradece se retirando de lá. Rosa diz que não tem cabimento. Marcos chama Rosa de cretina e diz que Liliana poderia nem estar dormindo, mas ela tem que se meter em tudo sempre. Isso é para o senhor ver o tipo de vó que o senhor está escolhendo para o seu filho, né, seu Marcos? Marcos diz que se a mãe dela não fosse desse jeito, ele já até teria casado com a Liliana. Dimas diz na cara de Marcos que aquela gosta mesmo dele. Marcos diz que com uma sogra dessas quem é que pode aguentar? Dimas pergunta se ele quer que ele volte lá mais tarde. Marcos diz que não precisa, porque ele vai lá pessoalmente, e se ela se meter novamente, ela vai ouvir coisas que ela nunca ouviu na vida dela. Dimas diz, é hoje. O senador, antes de sair, acaba dando um beijo no rosto de Chiquita. Ele se toca do que fez e pede desculpas, e diz que foi sem querer. Ela sorri e diz, desculpa por quê, senador, se eu gostei. Marita e o detetive vão até o ML reconhecer o corpo que morreu afogado na praia. Marita olha e fica horrorizada. Ela mente e diz que não é o Ralph e pede para Clovis para eles irem embora de lá. Clovis pergunta para o médico legista se esse é o afogado e se não tinha outro corpo. Ele diz que infelizmente não, volta e meia eles têm vítima lá de afogamentos, mas quando não são reclamados pela família são sepultados. Marita pede para Clovis para eles irem embora de lá, porque esse lugar é horrível. Clovis pergunta para o legista se por acaso teve uma senhora fazendo o reconhecimento desse corpo. Ele diz que não lembra, porque toda hora vai gente lá procurando por parentes desaparecidos. Olha aqui, eu vou embora, viu? Fui! Clovis vai atrás de Marita e ela diz que não tem cabimento, não entra na cabeça dela como ele fez ela ir até lá. Eu fiz isso porque o seu amante está morto. Ela pergunta se é morto afogado. Clovis diz, é. Ela diz justo Ralph que nadava como um peixe. Acontece, Marita, que ele não teve chance de fazer isso. Ele foi encontrado enterrado na areia de uma praia. Olha aqui, o senhor é doido. Quem conseguiria fazer isso com ele? Só se ele já estivesse morto.
Clovis diz que essa também era uma hipótese. Marita pergunta por que ele então está dizendo que Ralph morreu afogado. Essa pergunta eu também me faço. Aliás, eu estou me fazendo uma porção de perguntas tentando encontrar as respostas. Marita afirma para Clovis que o Ralph não está morto. Clovis pergunta como ela pode ter tanta certeza se Ralph está desaparecido. Ele vai aparecer, ele sempre aparece e eu vou embora daqui. Clovis diz que ele leva ela. Eu não quero, eu vou de táxi e olha aqui, o senhor é um doido varrido, falou? Clovis diz que tem alguma coisa errada nessa história. Marita procura Leia novamente. Leia diz que se ela foi atrás do Ralph de novo, ela garante que ele não está lá. Marita diz que ela não sabe como ela vai falar isso para ela. Leia pergunta o que está acontecendo. Marita diz que um homem apareceu no apartamento dela dizendo que o Ralph está morto. Leia pergunta que sujeito. Marita diz que ela não sabe. Ele falou o nome, mas eu esqueci. Mas ele me levou para o Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo de um afogado que estava lá esperando para ser reconhecido por alguém. Leia pergunta se ela viu tal corpo e se era o Ralph. Marita diz que não era o Ralph e que foi horrível. Leia diz que sabe, ela também foi lá. Eu sei, ele me falou. Leia diz que deve ser o mesmo homem que andou telefonando para ela. Marita diz que não sabe e chama Clovis de maluco. Leia diz para ela não ficar nervosa. O Ralph não está morto, ele não pode estar, né? Leia diz que ela deveria gostar muito dele, né? Marita diz que ama o Ralph e ela sabe que ele não morreu. Leia pede para Marita ficar calma. Marita chora dizendo que ela está com medo. Leia diz que também está muito preocupada com o sumiço de Ralph. Ele saiu daqui e nós tínhamos terminado tudo. Por que então ele não voltou para mim? Ele sempre voltava. Eu que vou saber, Marita? Marita diz que a mãe de Ralph está ligando para ela toda hora. Leia diz a mãe dele. Marita diz que a mãe de Ralph está esperando o dinheiro que ele mandava para ela todo mês e não mandou esse mês ainda. Sabe como é, né? A mulher é viúva sozinha, vive de uma droga de uma aposentadoria, coitada. Leia pergunta se ela sabe quanto Ralph costumava mandar para a mãe. O que ele podia. Mês passado ele mandou R$ 500 e ela ficou feliz à beça. Leia pergunta se ela sabe como fazer chegar esse dinheiro às mãos da mãe do Ralph. Claro que eu sei. Eu que faço sempre os depósitos na conta dela. Leia diz que vai fazer um cheque nessa quantia e ela vai mandar o dinheiro para a mãe de Ralph. Marita fica surpresa e diz: Você? Leia diz: É. Quando Ralph voltar, ele me devolve o dinheiro. Liliana abre a porta para Marcos e manda ele entrar. Ainda bem que não foi a tua mãe que veio me atender aqui na porta. Liliana pergunta por quê? O que está acontecendo? Não aconteceu nada. Eu trouxe essa carta para você. Liliana pergunta de quem é. Marcos diz que a carta é dele. Liliana fica feliz por ele ter feito isso e abraça ele dizendo: Ô Marcos. Ele manda ela ter calma. Rosa aparece e pergunta o que está acontecendo lá. Nada, sua filha só está abraçando um carteiro que trouxe uma correspondência para ela. Rosa pergunta para Liliana por que ela está debochando dela. Eu preferia não ter vindo pessoalmente, mas a senhora não quis acordar sua filha para que o meu motorista pudesse entregar essa carta nas mãos dela. Rosa pergunta por que ela não poderia receber pela Liliana. Marcos diz na cara de Rosa porque ele não confia nela. Você viu me dizer isso dentro da minha casa, Marcos Mezenga. Revela bem o seu caráter. Liliana pede por favor para ela não começar. Deixa, Lili. Eu vou ser muito sincero para a senhora. Houve um tempo que eu era muito apaixonado pela sua filha, mas a grande dúvida que eu tive quando ela estava me esperando com o pai dela no altar, se eu queria ou não aguentar a senhora para o resto da minha vida. Rosa sorri e diz que ele não está querendo dizer que... Eu estou querendo lhe dizer que todo mundo me dizia que quem casa com a filha casa também com a mãe. E foi disso que eu fugi. Passa bem, dona Rosa. Rosa pergunta para Liliana se ela não vai acreditar que ele deixou ela esperando na porta da igreja por causa dela. Liliana manda ela ler a carta para ver se justifica a cena que ela está fazendo. Rosa diz que eles estavam lá abraçados. Liliana diz que se ela pudesse, ela ficaria abraçada com o Marcos para o resto da vida dela. Ele está te enganando, Liliana. Ele deve estar sozinho agora, mas daqui a pouco ele vai te dar outro chute no traseiro, como ele sempre fez. Liliana pede para ela ler a carta e depois falar para ela o que achou. Rosa lê a carta que Marcos reconhece o filho que Liliana está esperando. Rafaela diz para Judite que é estranho a Marieta não se interessar em querer conhecer o que vai ser dela. É estranho, né? Eu tenho a impressão que ela não veio aqui atrás do dinheiro do tio, não. Rafaela diz que isso é só para despistar. Judite diz que se Marieta tivesse atrás do dinheiro, ela teria ficado lá com os Mezengas.
Vai ver que ela percebeu que aqui tem mais, né? Judite diz que ninguém garante, porque o pai do filho dela é o rei do gado e o tio o rei do café e do leite. Judite diz, vai saber quem tem mais. Eu só sei que esses dois são infelizes nessa vida. Rafaela diz que ninguém pode ser infeliz com tanto dinheiro. Judite acaba contando para Rafaela que a Marieta enfrentou Jeremias ontem por causa das roupinhas que ela trouxe, que Jeremias mandou jogar tudo fora. Rafaela pergunta por quê. Porque foi comprado com o dinheiro do Bruno Mezenga. Rafaela diz que isso não tem cabimento. Eu também acho, só que quando ele percebeu que a Marieta estava se enfezando, ele colocou a culpa em mim. Rafaela acha graça. E Judite continua. Ele falou que eu não tinha entendido direito, que eu estava ficando caduca. Rafaela diz que Marieta não iria embora de lá mesmo que ela tivesse que se desfazer das roupinhas. Mesmo porque o tio Jeremias deve comprar 1 ou 2 caminhões de roupinha para esse neném, né? Judite diz que aquelas roupinhas foram compradas pelo pai do filho que ela está esperando. Essa é a diferença para ela. Quando é que você vai contar para o seu tio que você também está esperando mezenguinha? Rafaela diz que ela está esperando a hora. E o dela vai ser Berdinazzi, como o tio dela quer. Judite pergunta por que ela não conta a verdade para Jeremias. Como eu posso contar a Judite? Ela diz que Jeremias está aceitando de braços abertos o mezenguinha que está na barriga de Marieta. Porque ele não vai aceitar o que está na tua. Porque o meu não vai ter o sangue ruim dos mezengas. Pelo menos o meu tio não vai saber disso. Marieta diz para Jeremias que foi muito bom andar com ele. Ele diz, para você conhecer o que vai ser teu Marieta Berginazzi, para conhecer o que você vai herdar do teu tio maledito. Rafaela não gosta de ouvir isso. Marcos conta para Júlia e Dimas que ele falou para Maria Rosa tudo que estava engasgado no pescoço dele. Dimas acha graça. Leia conta para Marcos que Ralph já foi enterrado como indigente. Marcos diz que bom, acabou com a minha agonia. Ela diz da sua mãe também, filho, fico tranquila por você. Marcos conta para Bruno que enterraram Ralph como indigente, sem documento nenhum. Bruno diz, feito marginal como ele sempre foi. Marcos pergunta quando ele vai voltar. Bruno diz que não sabe porque ele ainda não saiu em comitiva. Jeremias começa a falar mal dos mezengas e diz que o filho da Marieta vai ser só um Berdinazzi. Ela fica com raiva e diz que ela está indo se deitar, porque hoje ela não está boa. Judite diz para Jeremias que ele deveria tomar mais cuidado com as coisas que ele fala. Jeremias pergunta por quê, o que ele falou demais. Rafaela diz, Judite, o que o tio falou demais? Judite diz para Rafaela não se fazer de boba. Otávio diz que Jeremias não falou nada demais. Se ela é uma Berdinazzi, tem que ficar do lado dos Berdinazzi. Jeremias diz que os dois têm razão. Marita entrega para Leia o recibo do depósito que ela fez para a mãe de Ralph. Leia pergunta se ela não quer entrar um pouco. Marita pergunta o que ela quer. Leia diz que nada, ela só quer conversar um pouco com ela. Eu não tenho nada para te dizer. Você está sofrendo demais por ele, né? Talvez mais ainda do que eu. Marita pergunta se ela não está sofrendo. Não, para te dizer a verdade, eu estou torcendo para que ele não apareça mais aqui. Eu vou pedir o divórcio dele. Marita diz que Ralph vai querer muito dinheiro dela. Leia pergunta se Ralph sustentava ela. Marita diz que ela trabalha. Às vezes ela é quem prestava dinheiro para ele. Mas antes dele se arranjar com você. Luana fica triste pensando que ela vai ter que acabar indo embora de lá também. Jeremias fica pensando que o filho que a Marieta está esperando quando nascer vai se chamar Giuseppe Berdinazzi, como o pai dele, para continuar tudo de novo. Rafaela conta para Otávio que Jeremias havia mandado Judite jogar fora as roupinhas que Luana trouxe, que Bruno havia comprado. Eu acho que uma doida que jogou fora um casamento com o rei do gado não vai demorar muito para mandar o tio Jeremias para bem longe. Otávio diz tomara que ela faça isso. Eu acho que só depende de nós. Otávio pergunta como é que é. Vamos para o quarto, lá eu te explico. O senador chega em casa e vê a mesa do jantar dele com velas que Chiquita havia preparado para comemorar o beijo que ele deu nela. Ele manda ela parar com isso e apagar a vela. Ela apaga a vela chorando. Ele diz, meu Deus, eu vou ter que despedir essa menina. Ela diz que se ele ainda quiser jantar, a comida está quente no forno. Boa noite. Ele senta para jantar e fica pensativo. Jeremias manda Luana se arrumar que eles vão comprar o berço e mais roupas para o bebê dela. Rafaela pergunta para Judite onde eles vão. Ela diz que comprar roupinhas berço, depois das besteiras que ele falou para ela ontem à noite, agora ele está alisando ela.
Rafaela diz que parece até que vai nascer um rei nessa casa. Bruno conta para Zé do Araguaia a fortuna que Jeremias tem. Zé do Araguaia pergunta para que então Jeremias quer gado de corte. Porque aquela fazenda era minha, Zé do Araguaia. Se não, ele não estaria nem um pouco interessado. Zé pergunta para Bruno se Jeremias é mais rico que ele. Zé do Araguaia, só o patrimônio dele já me deixa no chinelo. Só que eu nunca roubei ninguém nessa vida. Zé do Araguaia diz para Bruno que ele acha que ele já perdeu a Luana. Bruno diz que ele ainda não perdeu. Eu não consigo parar de pensar nela e em arrumar um jeito de trazê-la de volta. Clovis diz para Orestes que a mulher e a amante de Ralph não reconheceram o corpo do afogado e que Ralph pode estar vivo. Orestes arregala os olhos. Jeremias e Marieta chegam com um monte de sacolas. Judite diz para Marieta que ela vai ajudar ela a guardar as roupinhas. Marieta mostra para Judite tudo que Jeremias comprou para o filho dela. Jeremias, depois de ter tomado umas, diz: Giacomo Guilherme, meu irmão, a tua filha é a minha filha, o teu neto é o meu neto, e eu vou dar um mundo para ele. Marieta vai guardar as roupinhas que Jeremias deu junto com as que Bruno comprou, mas não encontra as roupinhas que já estavam lá. Ela pergunta para Judite onde foram parar as roupas que ela trouxe. Judite diz que não sabe e pergunta se não está aí. Ela diz que não estão, não. Judite manda ela procurar em outra gaveta. Mas eu já procurei, eu coloquei as roupinhas aqui direitinho, alguém tirou daqui. Eu já falei que eu não sei, Marieta, pelo amor de Deus. Então me explica como sumiu. Judite diz que ela não sabe porque ela nunca entrou lá para ficar mexendo nas coisas dela. Então foi o meu tio. Se ele deu fim nas roupas que eu trouxe, eu não vou querer nenhuma porcaria dessas que ele comprou para mim. Judite diz para ela não falar bobagem. Eu sou capaz até de ir embora daqui. Judite manda Jeremias se preparar porque a sobrinha dele, Marieta, está com muita raiva. Jeremias pergunta o que foi. Sumiram as roupinhas de neném dela. Jeremias pergunta que roupinhas? As roupinhas que ela trouxe da casa dos Mezengas e que o senhor falou que era para me jogar fora. Jeremias pergunta para Judite se então ela jogou fora as roupas. Eu não, de jeito nenhum, eu nem ralei a mão nelas. Jeremias pergunta então. Marieta olha com muita raiva para Jeremias. Ele diz para ela não olhar assim para ele porque ele não está sabendo de nada. Não faz isso comigo não, tio. Jeremias diz que ele não fez nada. Judite diz e nem eu já falei que eu não coloquei as mãos naquelas roupinhas. Luana pergunta quem foi então. Rafaela chega com Otávio e sente o clima ruim. Ela pergunta o que foi. Judite diz que sumiram as roupinhas de neném que a Marieta tinha trazido com ela. Rafaela se faz de sonsa e pergunta como sumiram. Sumiram, não estão mais no meu quarto e o tio Jeremias disse que era para jogá-las fora. Judite diz que não fez isso e Jeremias diz eu também não. Rafaela pergunta para Otávio se foi ele. Ele diz eu imagina. Marieta diz que foi alguém e ela está querendo as roupinhas dela de volta. Rafaela diz para Marieta que isso não é motivo para ela fazer esse carnaval. Ninguém está fazendo carnaval aqui não. Para que esse clima então? Por causa de roupinhas de criança? Você que está parecendo criança. Judite diz que Marieta está falando que vai embora por causa dessa besteira. Mas como ir embora, Marieta? Mas como é que é isso? Quer ir embora por causa de uma bobagem dessas? Marieta diz que vai. Jeremias diz que ele não está acreditando e Rafaela joga o seu veneno dizendo que ela está arrumando uma desculpa para voltar para o pai do filho dela. Otávio pergunta para Jeremias como Marieta pode ser tão enfesadinha assim. E Rafaela diz que pode ter sido ela mesma quem escondeu as roupinhas para criar esse clima. Ou então a Judite está escondendo alguma coisa, né? Judite diz eu? Jeremias diz que ele vai ter uma conversa séria com a Marieta. Rafaela manda a Judite falar a verdade, que ela acabou cumprindo as ordens de Jeremias. Imagina que eu ia fazer uma coisa dessas. Jeremias diz para Marieta que ele não quer mais que ela fique falando que vai embora de lá por causa de uma bobagem dessas. Para mim não é bobagem não. O teu tio deu aquela ordem para Judite, mas depois eu voltei atrás, porque eu vi que era bobagem minha. Você pode ter certeza que não foi a Judite que pegou as suas roupinhas. Marieta pergunta quem foi então. Ele diz alguém que não quer que você fique aqui com o teu tio Marieta, que está pensando que nesta casa todo mundo é bobo. Então o tio já sabe quem é. Jeremias diz que ele sabe de muita coisa, muito além do que ela possa imaginar. Eu não quero que você fale que vai embora daqui por uma coisa sem cabimento, a não ser que você continue odiando teu tio.
Ela diz que não odeia mais ele. Jeremias pergunta se então ela está conseguindo esquecer aquele mezenga. Eu estou tentando, mas não queira que eu odeie ele como o senhor odeia, porque eu não sou capaz disso. Jeremias diz: está bem, filha minha, está bem. Você não precisa odiar, basta esquecer ele.